Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã em Cristo Jesus. Hoje é dia 18, quinta-feira. Continuando nossa meditação da carta de São Paulo aos Romanos, hoje nós vamos meditar o capítulo 10. Vamos invocar a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a carta de São Paulo vai nos falar que a salvação é para todos. A salvação não é só para o povo de Israel, ou a salvação é só para os cristãos. No caso, São Paulo vai falar do povo de Israel e o povo grego. E quando ele fala do povo grego, ele quer dizer do povo gentio ou povo pagão. A todos a salvação. E São Paulo começa no capítulo 10 falando que ele deseja de todo o coração e ele dirige a sua súplica a Deus para que todos se salvem, sejam eles israelitas, sejam eles gentios. A súplica que ele dirige a Deus. Por quê? Porque Cristo, ele vai falar no capítulo 10, versículo 4, porque Cristo é o fim da lei. Ou seja, Cristo está acima da lei, que a lei não salva, mas é Cristo quem nos justifica e se salva todo aquele que crê em Cristo Jesus. Não aquele que crê na lei, mas aquele que crê em Cristo Jesus. E ele vai falar no versículo 9, portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não somente crer com a boca, mas ele vai falar de todo o teu coração, que vivencie esta fé, que vivencie aquilo que crê. E crendo de todo o coração, que se obtém a justiça, e professando com palavras que se chega à salvação. Sempre lembrando que essas palavras brotando do coração, e quando ele fala do coração, é que são as palavras provenientes de um modo de vida. A vida que professa em quem ele acredita, que é Cristo Jesus, e assim professa a sua fé. E é dessa forma que chega à salvação. E aí, então, São Paulo vai falar. Então, não há distinção entre judeu e grego. Grego aqui, gentios ou pagãos, porque todos têm o mesmo Senhor. Todos aqueles que vivem a fé em Cristo Jesus têm o mesmo Senhor. A esse Senhor que é rico para com todos que o invocam. Todos aqueles que o invocam, esses sem distinção, terão a salvação. Mas aí São Paulo questiona: como invocarão aquele que não tem fé? Como crerão naquele a quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? Então aí São Paulo vai falar que aqueles que têm a fé em Cristo Jesus, aqueles que professam sua fé em Cristo Jesus, têm que manifestar a sua fé em obras. Obras de pregação, obras para falar, obras de testemunho, para que aqueles que não o conhecem o invoquem, para aqueles que não ouviram falar possam ouvir, e aqueles que acreditam e professam a fé possam pregar. Aí sim, a fé provém da pregação e a pregação exerce em razão da palavra de Cristo, não uma raça que descendeu, não uma lei que há, mas da pregação da palavra de Cristo, da palavra que Cristo ensinou. Agora, posso alguém falar, não ouvimos. Não, São Paulo vai falar, acaso não ouviram? Claro que sim. Por toda a terra correu a sua voz, e até os confins do mundo foram as suas palavras.
Não há, então, como dizer que eu nunca ouvi falar de Cristo. Não há como dizer que eu não sei quem é Cristo. Não há como dizer que eu não ouço a palavra de Cristo. A palavra de Cristo tem rodado, tem sido lançado em todos os lugares até os confins do mundo. Então, a palavra de Cristo chegando aos nossos corações e acreditando em Cristo, a justificação. E justificado por Cristo, seremos salvos. E sendo salvos, somos um povo só. Que o Senhor nos ajude, então, a viver a sua palavra, a ouvir a sua palavra, a ouvir a palavra do Senhor, mas confessarmos com a nossa boca, mas não só com a nossa boca, mas a partir do coração, que Jesus é o Senhor. Que o Senhor possa nos conceder essa sabedoria de o clamar a Ele todos os dias. Viver a vida conforme os ensinamentos das Escrituras, sobretudo, viver a fé em Cristo Jesus. Porque vivendo a fé em Cristo Jesus, nós vamos viver com as Escrituras. Que o Senhor nos ajude, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Senhor nos abençoe por intercessão da Virgem Maria, por intercessão do nosso baluarte Santo Inácio de Loyola, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.